Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui é o professor Eric Alves. É um prazer estar com vocês aqui nessa segunda maratona com foco aí no concurso do MPU. E como sempre, eu gosto de fazer nessas maratonas, né, em que nós temos um tempo relativamente curto aqui para tratar das nossas matérias, eu vou resolver questões de prova aqui para vocês, tá? Eu considero aí que a resolução de questões é uma das maneiras mais efetivas de se estudar para concursos públicos. Então eu selecionei aqui para passar para vocês nesta manhã várias questões do CESP, questões recentes do CESP, sobre o decreto 1171 de 94, que trata do Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, que é um tópico que foi cobrado aí no último concurso do MPU. Vocês vão ver que o Código de Ética, ele é bem tranquilo, tá? As questões de prova, todas as questões de prova, eu posso dizer que 100% das questões de prova sobre códigos de ética no geral, não só sobre esse Código de Ética dos Servidores Federais, mas qualquer outro código de ética que venha a ser cobrado aí na prova, as questões são literais, tá? Então basta você realmente dar aquela lida com atenção no código que você vai ser capaz de resolver essas questões. E também vocês vão ver que o código de ética ele é muito intuitivo. Então, se você tem aí, você basear suas respostas aí no senso comum, o que seria o senso comum de moralidade no serviço público, você consegue também matar essas questões. Então, eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão ver que o CESP, ele tem ali alguns assuntos que são queridinhos dentro do Código de Ética, né? Por exemplo, se a comissão de ética, ela pode ou não aplicar sanção. É um assunto bem cobrado, e aí vocês vão ver, a gente vai ver bastante questões sobre isso, vocês vão ver que o CESP gosta de cobrar, tá bom? Aqui na tela, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Eric Alves, sou professor de Direito Administrativo aqui do Estratégia Concursos, também sou auditor do Tribunal de Contas da União, tenho aqui Facebook, tenho Instagram como Prof. Eric Alves e tenho também essa lista de transmissão aqui no WhatsApp, não é o WhatsApp da Thaís, aqui é o WhatsApp do Eric Alves, em que eu compartilho novidades, atualizações de Direito Administrativo e também o meu curso de Direito Administrativo em áudio para você poder estudar aí na academia, estudar no carro, beleza? É só você adicionar esse número aqui nos seus contatos, me mande uma mensagem no WhatsApp que você já vai entrar aí na minha lista, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos começar? Então, eu tenho aqui mais ou menos uma horinha para tratar aqui com vocês. Vou comentar por volta aí de 30 questões, um pouquinho mais aí de questões do CESP sobre ética na administração pública. Beleza? Vamos lá, vem para a tela. Primeira questão caiu aí no concurso de 2017, organizado aí pelo CESP, diz o seguinte: o servidor público apresentar-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício do cargo não constitui vedação relativa a comportamento profissional e atitudes éticas no serviço. Então, pessoal, vejam bem, olha só, uma questão que é bem intuitiva, né? Mesmo que você não conheça, nunca tenha lido ali o Código de Ética do Servidor Público Federal, né, o Decreto 1171 de 94, mesmo que você nunca tenha lido esta norma, por bom senso, você consegue resolver essa questão, né? Ela está dizendo aí que o servidor, ele se apresentar no trabalho com vestimentas inadequadas, isso não constitui uma violação de comportamento profissional. Opa, né? Tá meio estranho isso daí, né? O camarada ele tem que se apresentar bem no serviço, afinal ele é um servidor público, está ali representando a sociedade, tá? Então, a questão aqui, ela está errada, e é exatamente isso que está lá no decreto 1071 de 94, lá no tópico 14, que diz que trata dos deveres, né, deveres fundamentais do servidor público, dentre eles está o dever de apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Então, a questão está errada. Pessoal, eu recomendo que vocês, quem ainda não está, pegue aí, abre uma outra abinha aí no Google e coloca aí o decreto 1171 de 94 para você já ir se acostumando aí também com esta norma, tá? Então, vocês vão ver que praticamente todas as questões aqui são literais desse decreto, tá? Então, abre aí uma outra aba no Google com o decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética dos Servidores Federais. Vamos lá. Prosseguindo.
Mais uma questãozinha, CESP 2016. A Pri está perguntando, queria que direito constitucional e administrativo fosse fácil assim. Não é tão fácil, mas também dá para safar, tá, Pri? É só questão de se acostumar realmente aí com as questões. Vamos lá. A questão diz o seguinte: é dever fundamental do servidor comunicar a seus superiores ato ou fato contrário ao interesse público. E aí, pessoal, o que vocês acham? Está certa ou está errada esta questão? Pelo bom senso, o servidor que ele toma ciência, né, de algum fato ou ato contrário ao interesse público, o que ele tem que fazer? Ele comunica ou não ao seu chefe? Lógico, né? Ele tem que comunicar ao seu chefe. Então a questão aqui está correta. Também é uma questão literal aqui do decreto 1071 de 94, que diz que são deveres fundamentais do servidor público comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Tranquilo? Questão correta, questão muito fácil também. Próxima questão, também do CESP de 2016. Não são considerados servidores públicos para fins de apuração de comportamento ético pela Comissão de Ética aqueles que prestem serviços de natureza excepcional à administração, com ou sem remuneração. Opa, aqui já é uma questãozinha um pouco mais complicada. Aqui, na verdade, para você resolver essa questão, você teria que, de fato, conhecer o Código de Ética. Aqui já não é tão simples assim você resolver apenas pelo bom senso. Então, vamos lá, novamente. Não são considerados servidores públicos para fins de apuração de comportamento ético pela Comissão de Ética aqueles que prestem serviços de natureza excepcional à administração, com ou sem remuneração. O pessoal está falando aí que está errada, exatamente, a questão está errada. E, novamente, ela é uma questão literal lá do decreto 1171 de 94, lá no seu inciso 24, que diz o seguinte, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então veja bem, aqui para fins do Código de Ética, é considerado servidor público tanto o servidor concursado, né, que é aquele que exerce um cargo efetivo, que ele possui estabilidade, então ele tem um vínculo de natureza permanente com o Estado, como também aquele que presta serviço de natureza temporária, por exemplo, aqueles agentes temporários, que são contratados por tempo determinado para exercer uma atividade de excepcional interesse público, por exemplo, aqueles recenseadores do IBGE, professores substitutos, eles têm um vínculo temporário, ou excepcional. Excepcional aqui a gente pode colocar, por exemplo, os agentes honoríficos, os mesários nas eleições, os jurados no júri, então são agentes públicos que exercem uma função ali de caráter excepcional, eles são convocados para exercer aquela função durante aquele período. Então percebam que para fins de aplicação do Código de Ética, o conceito de servidor público ele é bem amplo. É parecido com o conceito lá da Lei de Improbidade Administrativa, né, que considera também agente público todo aquele que exerce função pública de natureza permanente, temporária, com ou sem remuneração. Olha só, aqui no Código de Ética ele também fala, ainda que sem retribuição financeira, tá ok? Só que ele coloca algumas condições, olha só, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Beleza, pessoal? Então, realmente, a questão está errada. Porque esse camarada aqui, que presta serviço de natureza excepcional, com ou sem remuneração, ele é sim considerado servidor público para fins de aplicação do Código de Ética. Prosseguindo. Mais uma questãozinha, 2016. O servidor não poderá omitir a verdade
ainda que possa contrariar interesses de pessoa interessada ou da administração pública. Novamente, o servidor não poderá omitir a verdade, ainda que possa contrariar interesses de pessoa interessada ou da administração pública. E aí, o que vocês acham, pessoal? O servidor público, ele pode ou não omitir a verdade? Ele pode ou não mentir, né? Falar mentira, ainda que essa verdade, né, a revelação dessa verdade possa contrariar interesses de pessoa, né, de determinada pessoa ou da própria administração pública. Né? O pessoal aí tá dizendo que está correta a questão. De fato, a questão está correta. Mais uma questão literal lá do decreto 1071 de 94, inciso 8, que diz que toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Então imagine lá, o servidor ele toma ciência de um fato que é contrário ao interesse público. Imagine ali que ele tome ciência de uma negociação escusa entre um particular e um agente público responsável pela condução da licitação, tem uma propina ali envolvida. Opa! Eu tomei ciência desse fato, ele pode prejudicar, vai que ele conhece uma daquelas pessoas, pode prejudicar aquela pessoa, mas como agente público ele não pode omitir, né, essa verdade, esse fato que ele teve conhecimento, esse fato que é contrário à legalidade, é contrário ao interesse público. Ele tem que comunicar, ele não pode omitir essa verdade, não pode também falsear, né, deturpar aqueles fatos sobre os quais ele tomou conhecimento. Tá? Então, aí vem aqui mais uma afirmação do decreto, ó, que nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Bonito isso daqui, né, pessoal? Né? Se fosse realmente aplicado aí na nossa administração pública, mas enfim, está positivado aqui no decreto e, em tese, os agentes públicos têm que observar esse dever, tá? Então, a questão de fato está correta. Vamos lá, prosseguindo. Mais uma questão. Eduardo, servidor público em estágio probatório, frequentemente se ausentava de seu local de trabalho sem justificativa e, quando voltava, se apresentava nitidamente embriagado. Olha só que safadinho esse Eduardo. Tá em estágio probatório, ficava saindo do trabalho e voltava bêbado. Em razão desses fatos, a Comissão de Ética, tendo apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele a penalidade de advertência. Eduardo foi, então, reprovado no estágio probatório e, por isso, foi demitido, sem que a administração pública tenha observado o contraditório e a ampla defesa. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Vamos lá. A penalidade de advertência aplicada pela Comissão de Ética encontra-se prevista no Código de Ética Profissional do Servidor Público. Pessoal, esse aqui é um tópico que o CESP gosta bastante de abordar. Tá? Qual penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar? Então aqui está dizendo a questão que a Comissão de Ética ela pode aplicar a penalidade de advertência. Pessoal, está errado. Tá? A única penalidade que a Comissão de Ética ela aplica é a chamada censura. Censura. Advertência, demissão, suspensão são penalidades que são previstas lá na Lei 812. E quem aplica essas penalidades são as autoridades competentes previstas lá na Lei 812. O que a Comissão de Ética faz? Ela verificou algum comportamento transgressivo, né, algum comportamento contrário ao Código de Ética. A comissão ela aplica ali a censura àquele servidor e comunica à autoridade competente para aplicar as demais sanções previstas na Lei 812. Então a Comissão de Ética ela não aplica a advertência, ela não aplica a suspensão, ela não aplica a demissão. Ela apenas comunica à autoridade competente que aquele servidor cometeu uma transgressão. Comunica lá, ó, chefe do Eduardo. O Eduardo está atrasando todo dia, ele está faltando ao trabalho sem justificativa e quando ele aparece bêbado. Então, apura isso aí, abre um PAD, verifica se isso é uma conduta passível de advertência, de suspensão ou de demissão e aplica. Eu, Comissão de Ética, eu já fiz a minha parte,
eu já verifiquei a transgressão e já apliquei a ele a censura. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a questão está errada, porque a penalidade de advertência, ela não pode ser aplicada pela comissão de ética. Essa penalidade, ela não está prevista no Código de Ética, tá bom? Então, cuidado aí com esse tópico, eu acho que ele é um dos mais importantes aqui, se você for analisar, que o CESP gosta mais de cobrar em relação a esse decreto 1171, tá bom? Na tela? Aqui está o nosso fundamento, olha aqui ó, no inciso 22 do decreto, que diz que a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e não de advertência. E sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Essa censura aqui, que ela nada mais é do que vai ficar ali marcado na ficha do servidor que ele recebeu uma censura da comissão de ética. Então, quando aquele servidor ele for removido, aquilo vai ficar lá nos seus assentamentos funcionais, vai ficar ali como se fosse uma mancha na carreira do servidor. Não tem muita finalidade prática, assim, realmente. Não é igual, por exemplo, é como se fosse uma advertência, né? Fica ali registrado nos assentamentos do servidor, fica como se fosse uma mancha na carreira dele, mas não tem nenhum efeito prático, assim, por exemplo, em relação à remuneração, em relação ao exercício do cargo. Tá bom? Vamos lá? Mais uma questão, então aqui a mesma historinha, né? A mesma situação hipotética do Eduardo, que ele estava em estágio, frequentemente se ausentava do seu local e quando voltava se apresentava nitidamente embriagado. A comissão de ética aplicou a ele a penalidade de advertência, a gente já viu que isso é errado, que a comissão de ética não pode aplicar essa penalidade. E aí o Eduardo ele foi reprovado no estágio, foi demitido, sem que a administração pública tenha observado contraditória e ampla defesa. Isso aqui também está errado, né, pessoal? Ela aplicou uma penalidade, aí que sim, ó, a demissão é uma penalidade, tem que ser aplicada lá no âmbito do processo administrativo disciplinar, e a administração pública, para demitir o Eduardo, teria sim que ter observado contraditória e ampla defesa. Mas enfim, vamos ver aqui o que o CESP quer que a gente julgue. Vamos lá. A conduta de Eduardo, que se ausentava do trabalho e quando comparecia estava embriagado, violou deveres e obrigações impostas ao servidor público pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público. Olha só, então aqui nós estamos avaliando a conduta do Eduardo. E não a conduta da comissão de ética, se poderia ou não aplicar a ele a advertência. Aqui nós estamos isolando a conduta do Eduardo. Então, será que essa conduta de se ausentar do trabalho e quando comparecer embriagado, isso viola ou não deveres e obrigações impostas ao servidor público pelo Código de Ética? Aqui, mais uma vez, a gente pode ir pelo bom senso, né? Não seria razoável um servidor público ficar se ausentando sem justificativa do seu trabalho, né? Isso é um comportamento que o senso comum considera contrário à ética, né? E também é contrário à ética o camarada aparecer lá na repartição nitidamente embriagado toda vez que ele fosse trabalhar, beleza? Então aqui, pelo bom senso, a questão está correta e exatamente é o que está previsto aqui no Código de Ética, tanto no inciso 12, que diz que toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Olha só como é que esse Código de Ética é bastante filosófico. E também no inciso 15, que diz que é vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. Olha só, não apenas no serviço, também fora do serviço habitualmente. Beleza? Então a questão está correta. O pessoal está acertando aí no chat. Parabéns. Vamos lá. Prosseguindo. Opa! Vamos lá, mais uma questão do CESP 2016. Constitui grave dano moral aos usuários dos serviços públicos o atraso na prestação do serviço solicitado. Constitui grave dano moral aos usuários dos serviços públicos o atraso na prestação do serviço solicitado. E aí, pessoal, tá certa ou tá errada essa questão? Grave dano moral aos usuários ou atraso na prestação do serviço, né? Então,
ali o usuário do serviço público esperando, né, da administração. Imagine lá que ele quer requerer uma certidão, ele quer abrir uma empresa, quer pegar um alvará para fazer a sua construção, e aí a administração fica demorando naquilo, né, postergando, retardando. E aí, isso é ético? Isso não é ético? Né? É claro que não é, né? Então constitui de fato grave dano moral aos usuários dos serviços públicos o atraso na prestação do serviço solicitado. E isso também está previsto aqui no decreto 1171 de 94, inciso 10, que diz, olha só, deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, olha, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Perceba que o decreto ele tem uma linguagem até bem forte, né, para reprovar esse tipo de conduta. Então, é isso, a questão está correta. O Igor está dizendo aí que é basicamente letra da lei, é isso mesmo, é isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, que esse tipo de assunto, o CESP ele cobra basicamente a letra da lei, não tem para onde fugir. Então, se você quer ir bem nesse assunto, dá uma estudada lá no decreto, dá para usar um pouquinho do bom senso também, mas vale a pena, vale muito a pena você ler realmente o decreto e se acostumar ali com os termos, com seus dispositivos, que você vai fatalmente gabaritar as questões de ética aí na sua prova. E isso vai fazer diferença, concurso do MPU, concurso muito concorrido, então você não pode vacilar nesse tipo de questão. O camarada errou uma questão dessa aqui, ele praticamente está fora das vagas, né? Porque quem vai passar não vai errar esse tipo de questão, porque isso aqui é questão praticamente dada, né? Então quem estuda sabe disso e não vai errar esse tipo de questão na prova, tá bom? Para a tela. Mais uma questão. A ausência injustificada do servidor ao seu local de trabalho não constitui fator de desmoralização do serviço público. A gente já viu isso daqui, a questão está errada porque sim, constitui, né? O camarada ele não pode ficar, o servidor não pode ficar faltando sem justificativa do seu trabalho, uma conduta vedada ou reprovada pelo Código de Ética, lá no seu inciso 12, que diz novamente aí que toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, questão tranquila também, questão está errada. Mais uma questão. CESP 2016, o servidor deve sempre optar pela conduta legal, mesmo que o resultado seja injusto ou desonesto. E aí, pessoal, o servidor ele sempre tem que estar apegado à legalidade, né, à letra fria da lei, ou ele tem que ponderar esse princípio da legalidade com outros princípios, a exemplo do princípio da moralidade, ao princípio da impessoalidade, ao princípio da eficiência, né? Lá, isso aqui a gente pode lembrar um pouquinho lá do direito administrativo, né? Lá do direito administrativo, a gente sabe que os princípios, nenhum princípio da administração ele é absoluto, né? Nenhum princípio ele é absoluto. Na aplicação de qualquer princípio, o agente público ele deve fazer a ponderação com os demais princípios. Então ele não tem que ficar ali sempre apegado à legalidade, se aquela conduta, ainda que legal, não seja uma conduta justa, não seja uma conduta honesta. Então imagine aí uma prefeitura que está lá passando por dificuldades financeiras, né? Está lá atrasando a remuneração dos seus servidores, não está conseguindo prestar os serviços de saúde para a população da cidade, não está conseguindo pagar os seus professores, então está com problemas financeiros. Aí o que o prefeito faz? Ele vai lá, faz uma licitação toda certinha, conforme a lei de licitações, e vai lá e compra um carro de luxo lá para ser o carro oficial da prefeitura. Opa,
de fato foi uma conduta legal, né? Por quê? Porque ele seguiu a lei de licitações, fez tudo ali, assegurou competitividade, não direcionou a licitação, mas, poxa, será que isso seria uma conduta justa, honesta, em face daquela situação, daquele município, né? Não seria mais condizente com o interesse público ele direcionar aquele orçamento para pagar a remuneração dos servidores, fazer uma melhor atenção da saúde da população? Então, tem que haver esse tipo de ponderação. Então, o servidor ele não sempre tem que optar pela conduta legal, ele tem que fazer essa ponderação também entre o que é justo e o que é honesto, tá? Então, a questão aqui está errada e isso também está previsto aqui no nosso decreto 1171 de 94, inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, ele não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Logicamente, né, toda atitude, todo ato do agente público tem que observar a legalidade. Então, isso é uma decisão que ele tem que fazer. Tudo que ele vai fazer tem que estar dentro da lei. É uma opção, né? Então ele tem que decidir ele tem que decidir entre o legal e o ilegal, beleza, mas não é somente isso. Ele também tem que ponderar o que é justo, o que é injusto, o que é conveniente e o que é inconveniente. Ora, será que seria conveniente o prefeito comprar um carro de luxo, ou um jatinho lá para o seu uso como prefeito, do que colocar em dia a remuneração dos professores? Então ele tem que fazer esse tipo de ponderação, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput, que é onde estão previstos os princípios da administração, e o parágrafo 4º da Constituição Federal. Beleza? Então a questão está errada. Prosseguindo. Mais uma questão. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos por todos, exceto aqueles pagos por ele próprio. Questãozinha bem um pouquinho estranha aqui, né? Na verdade, ele não... aqui a banca, ela pegou como se fosse uma introduçãozinha que tinha lá no Código de Ética e colocou aqui como se fosse uma questão. A questão está errada. Olha só, vamos ler o dispositivo aqui, ó. É o inciso 4 lá do decreto, que diz que a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, né? O servidor público ele também paga ali o seu imposto de renda, né? Desconta lá da sua remuneração, paga ali a sua contribuição para a Previdência, beleza? E por isso, uma vez que a remuneração do servidor é custeada pelos tributos que são pagos pela população, como contrapartida, né? Isso exige que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, o que seria mais importante aqui nesse dispositivo é o fato de que o servidor ele tem que observar a moralidade administrativa e que a moralidade administrativa ela é quase um fator de legalidade, no sentido de que se o servidor ele praticar um ato contrário à moralidade, aquele ato é considerado um ato ilegal, um ato nulo, ele pode ser anulado, tá? Então é isso que seria o principal aqui desse dispositivo. E isso por quê? Aí qual que seria a causa disso? É porque a remuneração do servidor é paga pela sociedade, né, que recolhe ali os seus tributos. Só que aí a banca, ela foi e só focou nessa parte primeiro aqui. Aí a questão está errada, porque o servidor ele também paga tributo, e esse tributo, lá no final, vai ajudar a custear a remuneração do próprio servidor. Beleza? Então, aqui está errada a questão. Mais uma. A Comissão de Ética somente pode aplicar a pena de censura ao servidor faltoso. O servidor faltoso é aquele que cometeu alguma falta prevista no Código, né? Desobedeceu algum dever ou praticou alguma vedação. Isso está correto, exatamente. A Comissão de Ética, a única penalidade que ela pode aplicar é essa pena de censura. É aquela manchinha que vai ficar lá nos assentamentos funcionais do servidor. É a única penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar. É a única penalidade que está prevista lá
no decreto. Advertência, suspensão, demissão são outras penalidades, são penalidades disciplinares, tá? Não são penalidades éticas, penalidades disciplinares que o servidor também pode sofrer, mas não é a comissão de ética que irá aplicar, tá? Então aqui a questão está correta. A gente já viu aqui, né, esse inciso 22, que ele diz que a pena aplicável ao servidor público pela comissão é a censura. Beleza? Questão correta. Próxima questão, também do CESP 2016. Diz o seguinte: permite-se que o servidor deixe de utilizar avanços tecnológicos disponíveis para atendimento a seu ofício. Opa, aqui também é uma questão que a gente pode resolver pelo bom senso. Ora, né, tem lá avanços tecnológicos na sociedade. Por exemplo, inventaram aí o computador. Aí, pô, será que seria bacana o servidor público continuar fazendo suas coisas lá na máquina de escrever? Então, ou ele vai se utilizar dos avanços tecnológicos da sociedade. O que seria razoável? Razoável que ele utilize os avanços tecnológicos. Então, não seria permitido que o servidor deixe de utilizar esses avanços. Até porque esses avanços aí, eles podem auxiliar na eficiência do serviço, evitar demora, auxiliar até na própria correção, na efetividade daqueles atos que o servidor público ele vai praticar. Tá? Então, aqui a questão está errada e isso também está previsto aqui literalmente no nosso glorioso decreto 1171, na parte das vedações. Inciso 15, que diz que é vedado ao servidor público, a linha E, deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Beleza? A questão está errada. Próxima questão, também CESP 2016. Diz o seguinte: as condutas dos empregados devem ser pautadas pela probidade, sendo vedada a utilização de informação para benefício próprio ou de terceiros, ainda que tal atitude não cause prejuízo para a fundação. Fundação aqui seria a entidade, no caso aqui a FUNPRESP, que a FUNPRESP, os agentes que trabalham na FUNPRESP são empregados públicos. Tá? Então aqui é importante a gente conhecer o conceito de probidade. O que é probidade? O que é o servidor ele ter uma conduta proba? É uma conduta pautada pela ética. Probidade é sinônimo de ética, de moralidade. Beleza? Então as condutas dos empregados de fato devem ser pautadas pela probidade, pela ética. E, logicamente, isso veda a utilização para benefício, a utilização de informação que ele tem ciência em razão das suas atribuições públicas para benefício próprio ou de terceiros. O camarada ele não vai se utilizar aquilo para se beneficiar. Imaginem lá um empregado do Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, tem ali ações na bolsa e aquele empregado ele toma ali ciência de algo que está acontecendo dentro do banco, ele sabe que aquele fato pode causar algum impacto nas ações do banco negociadas na Bolsa de Valores, é uma informação privilegiada, porque ainda não é uma informação pública, e aí aquele empregado faz uso dessa informação, compra ou vende ações lá na Bolsa, se beneficiando, lucrando com aquilo. Opa, isso não é nada ético, não é nada ético. E é basicamente isso que a questão está dizendo aqui, ainda que tal atitude não venha causar prejuízo para a fundação. De fato, ainda que a compra lá das ações não venha causar nenhum impacto direto nos cofres da entidade, mas o simples fato dele ter utilizado aquela informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiros, isso já é uma conduta que não é condizente com a probidade, com a moralidade, com a ética, beleza? Então aqui a questão está correta, como eu disse, a gente conseguiria resolver ela apenas aqui com bom senso, com a razão, mas também é uma questão que foi tirada de forma literal lá do decreto, lá também do inciso 15, que diz que é vedado ao servidor público, letra M, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio de parentes, de amigos ou de terceiros. Tranquilo? A questão está correta. Mais uma questão, CESP 2016.
Aí ela trouxe aqui uma questão também típica do CESP, em que ele traz uma situação hipotética e depois uma assertiva para nós julgarmos. Situação hipotética. Servidor público da União que falta ao trabalho de forma recorrente ausentou-se do serviço nos últimos 6 meses, por 20 dias, alternadamente, sem prestar justificativas. Nessa situação, a atitude do servidor caracteriza desvio ético, já que ser assíduo e frequente no serviço é dever fundamental do servidor público. Então, mais uma questão. Então, já vemos aqui que o CESP, eu acho que já foram 3 questões dessas aqui que nós vimos, desse dispositivo aí do Código de Ética, que trata aí da ausência injustificada do servidor ao trabalho. Então, é um assunto também queridinho aí do CESP. A questão está correta, né? Novamente, porque lá o decreto diz que é um dever fundamental do servidor público ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Questão correta. Próxima questão, CESP 2016. Diz o seguinte: Bruno, um servidor contratado temporariamente para prestar serviços a determinado órgão público federal, praticou conduta vedada aos servidores públicos pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A partir dessa situação hipotética, julgo que o item a seguir à luz dos dispostos nos decretos 1171 e 6029 de 2007. Este outro decreto aqui é interessante vocês darem uma olhada também, tá? Decreto 6.029, ele não é tão cobrado como o 1.171, mas algumas questõezinhas chegam a cobrá-lo. É bem tranquilo também, bem pequenininho, vale a pena dar uma olhada. Vamos lá, assertiva. Se, para a infração praticada por Bruno, estiverem previstas as penalidades de advertência ou suspensão, a comissão de ética será competente para, após o regular procedimento, aplicar diretamente a penalidade. Olha, veja bem, mais uma questão tratando aí sobre a competência da comissão de ética para aplicar penalidades. Nós vimos que a comissão de ética apenas aplica a pena de censura e não penalidades de advertência ou suspensão. Tá? Então a questão está errada, a questão bem tranquila. Mais uma. A mesma situação, né? O Bruno praticou ele é um servidor temporário, né? Um agente, na verdade um agente temporário, imagine aqui que ele é um recenseador lá do IBGE, praticou uma conduta vedada pelo Código de Ética. Vamos lá, assertiva agora, ó. Mesmo prestando, tá aqui embaixo, ó. Mesmo prestando serviço de natureza temporária, Bruno está sujeito às disposições contidas no decreto número 1171 de 1994. A questão está correta, né, pessoal? Nós vimos lá que pelo decreto, o conceito de servidor público, de agente público que é dado pelo decreto, ou seja, quem tem que observar as disposições do decreto é um conceito bem amplo. Inclui também os servidores, os agentes temporários, ainda que eles venham a trabalhar sem remuneração. É aquele inciso 24, que diz que para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então o Bruno, pelo fato dele ser um agente temporário, ele está sim sujeito às disposições do Código de Ética, tá bom? Vamos lá, a questão está correta. Mais uma questão, CESP 2016. Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público está obrigado a representar contrações manifestamente ilegais de seus superiores hierárquicos. E aí, o que vocês acham, pessoal? O servidor, de fato, ele tem que respeitar a hierarquia, mas aí vai que ele vê o chefe dele fazendo alguma coisa errada, né? Adotando uma conduta ilegal. E aí, ele tem que representar ou não contra essa ação manifestamente ilegal do seu chefe?
A hierarquia aí, ela se sobrepõe à legalidade, à probidade, à ética? Sim ou não? Não, né, pessoal? Então a questão está correta. De fato, o servidor ele tem que observar a hierarquia, mas se ele presenciar alguma ação manifestamente ilegal de seu chefe, de seu superior hierárquico, ele tem sim que representar. Ele é obrigado a representar. O que é representar? Representar é comunicar aquilo que ele teve ciência, aquela ilegalidade, à autoridade competente. Então ele teria que comunicar ao chefe do seu chefe. Alguma coisa assim que seria a autoridade competente para apurar aquela atitude ilegal do seu superior hierárquico. Tá? Representar é isso, é comunicar alguma ilegalidade da qual o servidor ele tem ciência. Então a questão está correta, também a gente poderia resolvê-la com base no bom senso, mas também é uma questão literal aqui do decreto 1171, aqui no inciso 14, que diz que são deveres fundamentais do servidor público, a linha H, ter respeito à hierarquia. Olha só, então, ele respeitar a hierarquia por si só também é um dever fundamental. Ele tem que respeitar a hierarquia. Porém, aí aqui já vem uma exceção, né, um porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Aqui, mais uma vez, o código ele usou uma linguagem um pouco rebuscada, mas o que ele está dizendo, basicamente, é que o servidor, se ele tomar ciência de alguma ilegalidade praticada por seu superior hierárquico, ele tem que manifestar, ele tem que representar, beleza? Prosseguindo. Mais uma questão. Em razão da relevância do serviço público prestado, é vitalício o mandato de membro integrante da Comissão de Ética Pública, o que evita interferências externas na atuação da comissão. E aí, pessoal, aqui já é uma questão que a gente teria que conhecer. Na verdade, o decreto, não seria nem o decreto 1171, e sim o decreto 6.029. Ah, pessoal? A questão está errada porque os membros da Comissão de Ética eles não possuem um mandato vitalício. Segundo o decreto aqui, 6.029, lá no seu artigo 3º, os integrantes da Comissão de Ética são designados pelo Presidente da República para mandatos de 3 anos. Beleza? Então, eles não possuem aí um mandato vitalício, por isso a questão está errada. Mais uma questão, CESP 2015. Olha só que interessante essa. O ato de iludir pessoa que necessite do atendimento é uma das vedações previstas no Código de Ética Profissional do Servidor Público. Porém, a tentativa não encontra previsão expressa. A tentativa o quê? De iludir essa pessoa que está necessitando do atendimento. Imagine ali um cidadão, ele vai lá num posto do INSS, leva lá a sua documentação para saber se ele tem direito ou não à aposentadoria. O servidor lá do INSS, ele pega aquela documentação, ele sabe que aquela pessoa não tem direito à aposentadoria, porque ela não cumpriu determinado requisito, mas fica iludindo aquela pessoa. Não, nós vamos dar um jeito aqui, você tem sim esse direito, você vai conseguir a sua aposentadoria, mas ele sabe que não vai, ou seja, ele está iludindo aquela pessoa. Isso é uma conduta contrária à ética, beleza? E no caso aqui, a conduta contrária à ética não é apenas o ato de iludir, mas também a tentativa de iludir já seria contrária à ética, é uma conduta vedada aí pelo Código de Ética, beleza? Então aqui a questão está errada, porque por conta dessa parte final, né, que diz que a tentativa de iludir o cidadão não encontra previsão expressa, porque encontra sim, nós vamos ver aqui, no Código de Ética, ele diz que é vedado ao servidor público iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Tá? Então, a mera tentativa de iludir a pessoa que necessita do atendimento já constitui uma infração ao Código de Ética. Por isso, a questão está errada. Mais uma questão, CESP 2015.
Destratar uma pessoa pagadora de seus tributos, direta ou indiretamente, implica causar-lhe dano moral, tanto como danificar qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade. Ressalte-se que isso não constitui apenas um ultraje ao equipamento, às instalações ou ao Estado, mas a todos que participaram do certame de construção, o que demandou dessas pessoas esforço intelectual, tempo, perspectivas e bastante diligência para edificá-los. Então, aqui é quase uma peça literária nessa questão. Mas ela está dizendo aqui, basicamente, que o agente público, ele destratar uma pessoa, né, um cidadão, ou ele deteriorar o patrimônio público, isso é uma infração ao Código de Ética, né? Constitui condutas contrárias à ética pública. Aí ele diz que é um desrespeito a todo mundo ali que teve um esforço intelectual, tempo, para edificar esses equipamentos. Tá? A questão aqui está correta e ela também produz... ela possui previsão expressa aqui no decreto, no inciso 9, que diz que a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e os seus esforços para construí-los. Tá? Então, percebo aqui que também é uma questão literal do decreto, né? E o CESP, como eu disse, se vocês lerem esse decreto em umas 2 ou 3 vezes, vocês já vão estar muito bem preparados aí para a prova, tá? Então, questão correta. Mais uma aí, questão CESP 2015. No exercício do direito de greve, o servidor público está desobrigado do dever de zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva. E aí? O camarada está lá em greve, o servidor está em greve, só por isso ele está desobrigado de observar os seus deveres? Né? Então, o bom senso diz que não. Então, por isso a questão está errada. Mesmo exercendo a greve, o servidor ele tem que observar os seus deveres. E isso também está previsto de maneira expressa lá no decreto, que diz que são deveres fundamentais do servidor público zelar no exercício do direito de greve, né? Quando ele estiver de greve, ele tem que zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Tá? Então, ele está lá fazendo a sua greve, pode lá fazer o seu protesto e tudo, mas né, ele não pode extrapolar, né? Tem que ir lá observar a segurança coletiva, defesa da vida, tá? Não pode ficar deteriorando o patrimônio público. Tá? Ele está exercendo a sua greve e exerce ali o direito de greve de maneira pacífica. Tá? Então, a questão está errada. Mais uma questão CESP 2015. O registro sobre a conduta ética do servidor será fornecido pela Comissão de Ética aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira com o objetivo de instruir e fundamentar promoções. Aqui já é uma questão mais específica do Código, é mais difícil de ser resolvida apenas com base no bom senso, por isso que eu recomendo, né, que vocês leiam de fato o Código de Ética, porque as questões são literais e existem algumas disposições específicas ali que para você conhecer você tem que ler o código, né? Você tem que saber aquilo, não tem outra maneira. E aqui é uma questão típica dessas, né? Que está dizendo, o registro sobre a conduta ética do servidor será fornecido pela Comissão de Ética aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira com o objetivo de instruir e fundamentar promoções. Isso aqui tá, a questão está correta, é uma questão também literal lá do Código, do inciso 18.
que é exatamente isso que está dito aqui na questão. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. É aquele negócio, né? Imagina lá a comissão de ética, ela aplica uma pena de censura a um servidor, aquilo vai estar registrado lá nos seus assentamentos funcionais e, além disso, a comissão de ética ela vai encaminhar essa informação lá para o departamento de pessoal do órgão em que aquele servidor trabalha, que é o departamento que vai cuidar das promoções daquele servidor. E aí tem promoções por antiguidade e por merecimento. Então, obviamente, o servidor ele tem ali uma censura ética nos seus assentamentos funcionais. Isso pode prejudicar as suas promoções na carreira por merecimento. Então, por isso que o decreto ele exige que ele coloca, na verdade, como uma atribuição da comissão de ética, encaminhar essas informações aos órgãos e entidades. Tá bom? A questão está correta. Mais uma questão, 2015. A comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar o servidor acerca das regras de conduta ético-profissional concernentes ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Além disso, cabe à referida comissão competência para exonerar o servidor que desrespeitar essas normas. Pessoal, esse é o tipo de questão que é uma questão simples de ser resolvida, mas que um candidato desatento lá na prova, ele pode errar, tá? Ele pode errar. Lá na prova, às vezes a gente está com a cabeça cheia, já resolveu lá questões de constitucional, de administrativo, e aí pode ser que você escorregue nos detalhes. E esse tipo de questão aqui é uma questão maldosa. É uma questão que propicia esse tipo de deslize aí por parte dos candidatos. Por quê? Porque ela traz duas assertivas. Olha só, essa questão ela tem duas assertivas, sendo que a primeira é correta, então até aqui a questão está correta, e a segunda é falsa. Então, pelo fato de essa parte final ser falsa, a questão está errada. Então, muito cuidado com isso aí. O candidato, às vezes, ele faz ali uma leitura apressada na prova, lê essa primeira parte aqui, que inclusive é a maior da questão, e já vai lá e marca, e sabe que ela está correta e marca a questão como certa, porque ele se descuidou aqui na parte final da questão. A parte final está errada, porque, novamente, aquilo que a gente já sabe, que a comissão de ética ela não pode aplicar outras penalidades, apenas a censura. Então, a comissão de ética ela não pode exonerar um servidor que desrespeite as normas do Código de Ética, beleza? Então a questão está errada. E aqui eu trouxe o fundamento da primeira parte. A primeira parte está correta. E aqui o inciso 16 do decreto, ele diz que ele fala sobre a criação da comissão de ética, olha só, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público. Então imagine aqui uma entidade privada que firmou um contrato de concessão para prestar serviço público, é uma entidade que está exercendo uma atribuição delegada pelo poder público. Então essa empresa, apesar de ser uma empresa privada, também tem que constituir lá uma comissão de ética, e essa comissão de ética ela é encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura, beleza? Então a questão está errada pela segunda parte aqui, ó, por essa parte final, mas o comecinho dela aqui está correto. Vamos lá, prosseguindo. Mais uma questão. O servidor público deve privar-se do cumprimento de função, poder ou autoridade que apresente finalidade estranha ao interesse público, salvo se observar as formalidades legais. Opa, a gente já viu questão parecida com essa daqui, né? O servidor, de fato, ele tem que observar a legalidade, mas ele também tem que observar os demais princípios, impessoalidade, moralidade e eficiência. Então, não basta que uma conduta seja legal, aquela conduta tem que também ser ética, tem que ser moral. Então, a questão está errada. E aquele fundamento lá
no inciso 14, que diz que são deveres fundamentais do servidor público. Um desses deveres é o de abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Lembra lá do exemplo do prefeito que compra lá um jatinho para o seu uso, né, para o uso do prefeito, enquanto lá os professores estão com remuneração atrasada, a saúde pública lá daquele município está um caos. Ainda que ele tenha adquirido o jatinho observando todas as regras, né, tudo que está previsto lá na lei de licitações, né, então, ou seja, ele não cometeu uma violação expressa a um dispositivo legal, mas é uma conduta que não pode ser considerada como ética, como moral, uma conduta proba, beleza? Então a questão aqui está errada. Mais uma questão, CESP 2015, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa aula, tá? No âmbito da administração pública federal, as comissões de ética têm por objetivo orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, não lhe cabendo a aplicação de penalidade, que depende de processo administrativo. Opa, aqui a questão está correta, tá, pessoal? Aqui o estagiário errou o gabarito. Aqui foi culpa do estagiário. Aqui está correto. Tá, pessoal? De fato, as comissões elas têm por objetivo orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio, tá? Não, pessoal, aqui foi erro meu. A questão está errada mesmo, pessoal. Ó, não lhe cabendo a aplicação de penalidade. Opa, a comissão ela pode aplicar penalidade, sim. Qual a penalidade que ela aplica? A penalidade de censura. Opa, então cabe sim a comissão de ética aplicar censura. Olha aí, uma questãozinha aqui que vocês, como eu, poderiam ter escorregado aí na prova. Então tem que ler com atenção. De fato, a comissão de ética, ela pode sim aplicar penalidade. Ela pode aplicar penalidade. Qual penalidade? Penalidade de censura. Apenas essa. Ela não pode aplicar outras penalidades, mas ela aplica sim a penalidade de censura. Então, quando a questão aqui ela afirma que não cabe a comissão aplicar uma penalidade, essa questão está errada. Então, aqui a questão de fato, o gabarito é errado. Tranquilo? Aí, ó, muita gente escorregou nessa questão, né? Tá vendo que pode ter questão também difícil sobre o código de ética, mas que a gente erra como? Não é por falta de conhecimento, não é por falta de conhecimento, é por falta de atenção. É isso, esse tipo de assunto, né? Eu acho que vocês podem errar mais por falta de atenção do que por falta de conhecimento, tá bom? Então aqui a questão está errada. Mais uma questão. As decisões do servidor público, cuja conduta deve ser pautada na ética, deverão ser pautadas na legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade. Aqui uma questão que a gente vai pelo bom senso também, né, pessoal? De fato, as decisões do servidor público, elas têm que ser pautadas em tudo isso que está dizendo aqui devem ser pautadas em tudo isso que está dizendo aqui na questão, na ética, na legalidade, na conveniência, na oportunidade, na justiça e na honestidade. A gente já viu lá um dispositivo do Código de Ética que diz exatamente isso, que ele não deve escolher apenas entre o que é legal ou ilegal, entre o que é conveniente, inconveniente, oportuno e inoportuno, mas também entre o que é justo, o que é injusto, entre o que é honesto, entre o que é desonesto. Tudo isso deve ser ponderado pelo agente público ao tomar uma decisão, tá? Então a questão aqui está correta. Mais uma questãozinha, ainda, olha só, de novo aquela da embriaguez, o CESP adora esse dispositivo, ó, a embriaguez habitual, ainda que fora do ambiente de trabalho, é conduta vedada ao servidor público. Aqui podia causar uma dúvida em vocês, será que o camarada, ele pode ficar bebendo sempre, né, ficar bêbado, mas lá na sua vida privada, lá no final de semana, será que isso configura uma infração ao código de ética? Ou só a embriaguez lá no trabalho que configura?
Então aqui a questão está certa, porque o Código de Ética, ele reprova inclusive a embriaguez habitual fora do ambiente de trabalho, porque isso fala contra a imagem do servidor público. Todo mundo sabe que aquele camarada é um servidor público, então ele está lá no final de semana, toda vez que ele encontra, está lá embriagado, fazendo feio, né? Isso vai contra a sua imagem e isso depois contra a imagem do próprio serviço público, do próprio Estado. Então, por isso que o Código de Ética diz que é vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele de maneira habitual, tá? O pessoal aí está falando que infelizmente está certo, né? É isso mesmo. Mais uma questão, CESP 2015, está acabando, tá, pessoal? O servidor que tem seu nome ligado a empreendimentos de cunho duvidoso fere o regime jurídico dos servidores públicos, mas não seu código de ética. Opa, isso está errado, porque fere sim o código de ética, que diz que é vedado ao servidor público, exercer atividade profissional aética. A ética é bacana, né? Que é contra a ética, ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Aí aqui o que é o empreendimento de cunho duvidoso é difícil aí da gente verificar na prática, né? Um conceito aí um tanto quanto indeterminado, né? Sei lá, o servidor público, imagine que ele tem um nome ligado lá a uma casa de prostituição, ou a um jogo do bicho, alguma coisa do tipo, sei lá, alguma coisa nessa linha, seria um empreendimento de cunho duvidoso. Aí isso vai contra o servidor ele ter seu nome ligado a esse tipo de empreendimento, iria contra o Código de Ética, tá? Então a questão aqui está errada, mas vejam aí que o CESP ele sempre pega a literalidade da lei, ele não entra no mérito do que vem a ser o empreendimento de cunho duvidoso, ele reproduz aqui o que está lá no decreto, empreendimento de cunho duvidoso, tá bom? A questão aqui está errada. Mais uma questão. A advertência e a suspensão estão entre as penas aplicáveis pelas comissões de ética ao servidor. Aqui já falamos bastante sobre isso. A comissão de ética apenas aplica a penalidade de censura e não a advertência e suspensão. Por isso a questão está errada. Opa! Mais uma questão. As competências da comissão de ética não incluem aplicar penalidade a servidor público que esteja na condição de contratado temporariamente. A questão aqui está errada, por quê? Porque a comissão de ética ela pode sim aplicar penalidade de censura, inclusive a servidor contratado temporariamente. Nós vimos lá que servidor público para fins de aplicação do Código de Ética é todo aquele que exerce uma atribuição de forma permanente, temporária ou excepcional, tá? Então a questão está errada. É aquele mesmo fundamento que a gente já viu, inciso 24. Mais uma questão. De acordo com o Código de Ética do Servidor Público, deve ser criada uma comissão de ética em todos os órgãos da administração pública. A gente também já viu esse dispositivo. Em todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional, deverá ser criada uma comissão de ética. Tá? A questão aqui está certa, tá, pessoal? De acordo com o Código de Ética, deve ser criada uma comissão em todos os órgãos da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público. Deverá ser criada lá a comissão de ética, que ela vai ser encarregada de orientar os seus servidores aí na aplicação do Código de Ética, tá? Aqui sim foi a questão que o estagiário errou, tá? A questão aqui está correta. Beleza, pessoal, acho que é isso. Terminamos aqui, resolvemos aí várias questões, mais de 30 questões sobre o Código de Ética. Vocês viram que são questões bem tranquilas, basta que vocês conheçam a literalidade do código, que vocês têm grandes chances aí de acertar todas as questões sobre o assunto. E eu acho muito importante, na verdade eu acho essencial que vocês acertem todas as questões aqui sobre este assunto,
porque são questões tranquilas e basta que vocês tenham atenção na prova, tá? Para não escorregarem aí nesses detalhes, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço aí e até a próxima.